Abre o sepulcro. Aí Jesus olha lá dentro e já vê que Lázaro já está abrindo uns olhos. Aí Jesus está lá olhando para dentro do sepulcro. Aí Lázaro já dá uma olhada para fora. Ele fala assim: ô Lázaro, chega aí. Aí imagina o pessoal: ah, esse Jesus, viu? Aí Lázaro sai tudo amarrado. Aí Jesus olha para a galera e fala: vocês vão ficar olhando aí, ajuda o homem a desamarrar as coisas aí, gente, e vão tomar um café. Aí eles viram isso. É uma coisa absurda. Tem um outro momento em que a filha de um cara morre e ele fica importunando Jesus para ir lá, orar pela filha, até que de repente alguém chega e fala assim: olha, não me importune mais o mestre. E ela morreu. Ele diz: olha, não temas, crê somente. Ele dá uma ordem e ressuscita. Tem outro lugar que ele chega, também tem uma criança morta. Todo mundo sabe que ela está morta. E ele diz assim: olha, a filha de vocês não está morta, está dormindo. E eles riram de Jesus porque eles sabiam que ela estava morta. Aí ele foi lá, orou, ela ressuscitou. Os discípulos viram tudo isso. Viram isso. E agora Jesus morre. E ele tinha dito várias vezes, dado várias dicas de que iria ressuscitar. No entanto, qual é o sentimento que toma conta do coração desses caras? Medo. A gente pode olhar para esse texto e imaginar o seguinte: se eu estivesse lá, eu ia falar assim para a galera: ô pessoal, vocês não lembram que Jesus falou que vai ressuscitar? Então a gente não tem que estar com medo aqui. Vamos embora, vamos esperar Jesus ressuscitar, já vamos preparar aí, porque daqui a pouco ele ressuscita e o bicho vai pegar para os caras que tentaram acabar com o nosso movimento. Não, nós não faríamos isso. Nós provavelmente também estaríamos ali tremendo de medo com o que pudesse vir a acontecer com a nossa vida, agora que os sonhos acabaram. Mas vamos voltar para o texto. Eles estavam trancados por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Jesus conhece o coração do ser humano e diz aí: ei pessoal, um pouquinho de paz aí, né? Aí o texto continua: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Jesus está dando provas de quem Ele é, porque Ele sabe que mesmo Ele aparecendo pessoalmente para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, Ele sabia que no coração de alguns dos seus seguidores estava o que nesse exato momento? Mas será que é Ele mesmo? Será que é Ele mesmo? Tanto é que Ele mostra as mãos: ó gente, sou eu mesmo, hein? Olha aí, para que não fique dúvida, é nós. Se alguém quiser vir aqui tocar, fica à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que só Jesus saberia responder, para ter certeza que é Jesus, pode perguntar. Mas mesmo assim, você tem que imaginar que nós estamos diante de discípulos que estão olhando para Jesus dentro de uma sala, e mais, está tudo trancado. Jesus se pôs no meio deles, ou seja, de alguma forma ele entra ali sem que ninguém abra nenhuma porta, o que já é uma pequena dica de que é Jesus. No entanto, você também tem que lembrar que esses caras são caras tão medrosos que eles acreditam em fantasminha. Você lembra quando Jesus vem andando por sobre as águas, naquele fatídico encontro com Pedro, que Pedro anda por sobre as águas? Eles estavam no meio do mar, e aí então eles veem um vulto que está vindo, e o que eles começam a gritar, todas desesperadas? A Bíblia diz que começaram a gritar desesperados: é um fantasma, fantasma. Imagina um monte de homem num barco, desesperado, lá pelas 2 da manhã, gritando: fantasma, fantasma! E já se abraçaram, e já ficaram com medo, e aí um rasgou a camisa do São Paulo do outro, e aí, cadê o irmão com a camisa do São Paulo ali? Imagine só, o irmão está ali e fala: imagino, gente, fantasma. Aí Jesus fala assim: ô pessoal, sou eu.
andando sobre as águas? Quem vocês imaginam que é? E aí Pedro até fala, né? Fala, tá bom, mas se é o Senhor mesmo, gente, quem poderia ser? Eles estavam acreditando mesmo que era um fantasma. Os caras já estão andando com Jesus, já conhecem Jesus, conhecem o poder de Jesus. Quando vem alguém no meio da noite andando por sobre as águas, você já imaginou? Você está no meio do mar, de repente o cara vem andando por sobre as águas. Aí você olha e fala assim, mas quem será que pode ser? Jesus falou que ia encontrar com a gente, mas será que é Ele mesmo? Está andando sobre as águas, tem barba, roupa branca. É um fantasma. Ah, só pode ser fantasma. Dentre todas as possibilidades possíveis e imagináveis, é um fantasma. Aí Judas falou, não falei? Vamos matar Jesus, porque é um fantasma. Aí Pedro fala, tá bom, mas se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Ah, então vem. Ele dá uma descida do barco e vai. Aí ele chega lá, Senhor mesmo. Pessoal, confirmado, é Jesus. Aí o pessoal fala, não é um fantasma, é Jesus. Aí Jesus volta para o bar, chega lá no bar, aí Judas fala, eu sabia que era o Senhor, não? Ninguém acreditou. Aí esse Jesus aparece do nada no meio de uma sala trancada. Já está uma dica de quem é. Mas mesmo assim ele chega a dizer, vejam, para que não haja dúvidas, porque Jesus sabe, seres humanos são totalmente suscetíveis à dúvida. Faz parte da nossa natureza pecadora ter dificuldades para acreditar em algumas coisas. Há alguns momentos em que Jesus simplesmente repreende a incredulidade do coração dos seus discípulos. Mas também há muitos momentos no Evangelho em que Jesus trata isso com leveza. Esse é um desses momentos. Jesus reconhece, esses caras estão passando por um estresse pós-traumático. Esses caras estão passando por um momento complicado. Eles acabaram de ver o grande líder, o grande mestre morrer, e eles estão morrendo de medo. E o medo começa a limitar qualquer visão humana. Então ele, nesse momento, reconhecendo todas as limitações que o ser humano tem, diz, olha, paz seja com vocês, vejam aqui as minhas mãos, vejam o lado, tirem todas as suas dúvidas, vasculhem, instiguem no coração de vocês essa necessidade de verificar quem Jesus é. E então, volte lá para o texto. Depois dele dar provas claras e inequívocas de quem ele é, ele novamente diz o quê? Paz seja convosco. Pessoal, beleza? Todo mundo em paz agora? Sossegou o coração? Está tranquilo? Está favorável? Todo mundo aí, de boa? Agora, note que Jesus diz logo depois. Depois de pela segunda vez dizer, paz seja com vocês. O que ele diz? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Porque, gente, ele dizendo para os discípulos, nós temos um problema aqui com essa sala. Ela está trancada. E o problema de cristãos reunidos numa sala trancada é o quê? Vocês não saem e ninguém entra. E aí vocês não fazem lição. Qual é a primeira coisa que Jesus coloca no coração dos discípulos quando ele prova quem ele é de verdade? Qual é a primeira coisa que Jesus diz aos discípulos quando os discípulos têm certeza de quem é Jesus? Missão. É mais ou menos o seguinte:
Você sabe quem Jesus é? Você verificou quem Jesus é? Você compreendeu a história toda? Porque agora você entendeu. Agora ficou claro, ele falou que ia ressuscitar mesmo e ressuscitou. Então ele é quem Deus iria enviar. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Está claro, está evidente. Agora eu compreendi de uma vez por todas quem Jesus é. Agora eu compreendi de uma vez por todas quem Jesus é. Então, a coisa automática a se fazer é missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A dúvida não pode em nenhum momento suplantar o que há de mais importante naqueles que são chamados por Deus, reconhecem Jesus, vão fazer missão, saiam das salas trancadas em que às vezes discípulos se encontram com medo das mais diversas situações da vida, para anunciar a outras pessoas quem Jesus é. Nós precisamos voltar a acreditar, mesmo em meio às dúvidas que nós temos. Elas precisam ser trabalhadas, mas acontecem na caminhada. Mas não nos esquecer que qualquer dúvida que vier a existir não pode tirar de nós o senso de urgência da missão que Deus tem para nós. Acabou o susto, pessoal? Está todo mundo bem aqui? Vamos ao que interessa. O Pai me enviou, eu envio vocês. Repitam o que eu fiz. Assim como eu encarei esse mundão louco, assim como eu encarei pessoas perigosas, situações limites, assim como eu saí da zona de conforto, façam também. Mesmo quando vocês estiverem num processo de profunda dúvida, porque jamais deixem que a dúvida paralise o coração de vocês, paralise a vida de vocês. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E tem uma definição de fé na Bíblia que é fantástica. A fé é a certeza de uma coisa que você espera. Mas se você espera, como é que você pode ter certeza? E a convicção de fatos que eu não vejo. Como é que eu posso ter convicção de um fato que eu não vejo e a certeza de uma coisa que eu espero? É um milagre. E a Bíblia diz: você caminha por fé. O justo viverá pela fé. O justo caminha pela fé. O justo é chamado a olhar as coisas com os olhos da fé. Então eu não sou chamado a ter todas as respostas. Eu sou chamado a fazer a missão que Deus me deu e crer que haverá um dia em que as respostas serão dadas. E enquanto isso não acontece, eu ouço de Jesus: paz seja sobre vocês, a despeito das dúvidas. Eu sei que vocês estão com dúvidas, eu sei que vocês estão reunidos aqui a portas trancadas porque estão com dúvidas, mas acima de todas as dúvidas, paz esteja sobre vocês. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A gente poderia esperar que Jesus dissesse assim: gente, mas chega mais perto, chega mais perto, senta todo mundo aí, cala a boca. Não, mas cala a boca, agora eu vou falar. Mas Jesus, alguém ressuscitou aqui? Não, então cala a boca. Gente, que negócio é esse? Que negócio é esse de duvidazinha? Por que vocês estão reunidos aqui tudo trancado? Que baixaria é essa? Cadê Pedro? Pedro pescar. Pescar por quê? Pescar por quê? Pescar. Vou lá falar com ele. Imagina a galera pensando: tão bom. Andou sobre as águas, quero até agora. Aí Jesus até chega para Pedro: Pedro, chega aí, vamos ter um particular aqui. Vamos dar uma resenha. Chega aí, Pedro. Aí Pedro pensa: voltou. Ei, Pedro, me ama? Beleza. É nóis. Mas me ama, né? Beleza. Ama mesmo, né? Senhor, o senhor sabe que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Vamos caminhar de boa. Paz seja sobre você.
Eu sei que você duvida. Mas Pedro, eu não estou interessado nas suas dúvidas. Eu estou interessado em quem você é a partir do Evangelho. Então faz a missão, meu filho. Acontece que nós estamos no acampamento e de repente nós começamos a ser tomados com a síndrome do acampamento acabando, que é o profundo medo da vida real. Porque a gente sabe que no acampamento as coisas são extremamente facilitadas com relação à nossa fé. Você tem algum problema? É fácil pedir para alguém orar por você. Você tem alguma dificuldade? É fácil pedir um aconselhamento. E de uma certa forma nós estamos aqui protegidos. Mas a gente já está imaginando o seguinte: Deus, amanhã, quarta-feira, eu vou voltar para casa, eu vou enfrentar minha família de novo. De novo. Eu vou ter que enfrentar o meu trabalho de novo. Eu vou ter que enfrentar aquela situação de novo. Talvez a frase mais importante que nós precisamos ouvir num momento como esse é: paz seja sobre vocês. O Pai me enviou, eu envio vocês. Ninguém passou por uma situação de envio pior do que Jesus. Porque Jesus, antes de ser enviado à terra como ser humano, morava onde? Ele estava lá, vivendo a Trindade. Ele abre mão da sua glória para viver entre nós. Ninguém pode dizer que tem um envio mais temeroso e perigoso do que esse. É o que Jesus disse para a gente terça-feira, amanhã é quarta-feira. Eu sei para onde vocês vão ter que voltar. Eu sei quais são as dúvidas que vão brotando no coração a partir disso. Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou viver de uma tal forma que aquilo não me chateie de novo, não paralise a minha fé de novo? Mas aí vem a voz do Mestre dizendo: paz seja sobre vocês. O Pai me enviou, eu envio vocês. Mas agora veja que interessante o que vai acontecer quando os discípulos pensam: tudo bem, a paz sobre nós, Ele está nos enviando, mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente volta para o texto e há algo fundamental: e com isto soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Porque é claro, Jesus sabe que ninguém é capaz de fazer isso sozinho, então Ele capacita a gente. Ninguém, na perspectiva cristã, vai fazer missão sozinho, mesmo que aparentemente você esteja sem ninguém ao lado. Porque nós temos o próprio Jesus que diz num determinado momento: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recebam o Espírito. E Ele sopra sobre eles: recebam o Espírito. Recebam o Espírito. De uma tal forma que agora a missão que vocês fazem, não fazem por vocês mesmos, fazem através de uma capacitação miraculosa que Deus coloca sobre vocês. Recebam o Espírito e vão abençoar a cidade, vão abençoar o bairro, vão abençoar a família, vão abençoar a escola, a faculdade, vão abençoar todos os lugares em que vocês estiverem, através do Espírito que age em vocês e age através de vocês. Não tenham medo. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Nunca mais. Eu tenho um amigo que ele brinca que uma das grandes coisas do cristianismo é que quando você está sozinho, você está pelo menos em 4. Você olha, como assim está sozinho e está em 4? Porque não importa onde eu estiver, se eu estiver sozinho, estou eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em 4 a gente já está. No mínimo, numa perspectiva de alguém que jamais vai caminhar sozinho nessa história. Você pode voltar para a sua cidade sossegado. Deus soprou sobre nós o Espírito Santo e somos capacitados para fazer isso. Não é que a gente dá conta, Deus dá conta e ainda usa a gente. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui Jesus não está dizendo que nós temos essa autoridade. Ele está dizendo: vocês como igreja vão declarar o perdão de Deus. E como igreja, ao declarar o perdão de Deus, pregar o perdão de Deus que está na cruz, que está na redenção, aqueles que aceitam isso vão fazer parte da igreja, vão ser batizados na igreja, vão fazer parte do corpo. E assim a igreja vai poder declarar através de meios visíveis aqueles que estão perdoados por Deus.
Mas o que eu quero dizer, para encerrar esse momento nessa manhã, o tema, eu acredito, é importante porque há questões fundamentais na vida cristã que nós acreditamos. Por exemplo, não dá para ser cristão e duvidar da ressurreição, porque a ressurreição é um pilar fundamental da fé cristã. Não dá para ser cristão e não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que veio, habitou entre nós, morreu na cruz, que Ele foi imputado o preço dos nossos pecados. No entanto, Deus sabe que na caminhada nós vamos escolher algumas dúvidas. Será que Deus vai mesmo responder minha oração? O que eu devo fazer nesse momento? Devo ir para a direita ou devo ir para a esquerda? Quais são os planos que Deus tem para a minha vida profissional, para o meu ministério, para o meu chamado? Como é que Deus de verdade quer usar meus dons e talentos? Ou será que mesmo Ele sabendo quem eu sou, Ele quer usar meus dons e talentos? Dúvidas, dúvidas. Mas a dúvida não pode paralisar o cristão, porque o cristão não caminha olhando para as dúvidas, o cristão caminha por fé, ouvindo de Jesus: paz seja sobre vocês, eu envio vocês através do Espírito Santo que vocês recebem. Eu tenho muito temor quando eu vejo cristãos reunidos, e às vezes 10, 20 cristãos reunidos, e eles começam a duvidar do poder transformador da vida deles numa sociedade. E aí a gente vai ter que perguntar como é que o Evangelho chegou nesses caras da reforma, mesmo que de maneira muito trôpega. E se a gente for voltando, a gente vai chegar onde? Você já parou para pensar onde é que a gente vai chegar se a gente for voltando a nossa história como igreja? Imagine que você está naquele filme que ele vai voltando, aquela cena bem rápida, tem a cena inicial que nos dias de hoje, aí de repente volta, e você sabe que ele está voltando no tempo, que lá no final do filme vai voltar para os dias de hoje de novo. Aí volta. Aonde é que a câmera vai parar para mostrar o começo da história? Onde? Na sala. Sabe não onde vai voltar? Uma sala trancada, em que Jesus chega para uns caras cheios de dúvida e de medo e diz: paz seja sobre vocês. Assim como o Pai os enviou, eu também os envio. Recebam o Espírito. Gente reunida em 2016 que não consegue reconhecer a força transformadora de gente incapaz para transformar um mundo, está se esquecendo de que só estamos aqui porque um dia discípulos de Jesus estavam trancados, morrendo de medo numa sala, e ouviram do Mestre: paz seja sobre vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Recebam o Espírito. Você tem dúvida? Ok? Os discípulos também têm. Você tem medo? Ok? Os discípulos também têm. Mas foram eles que transformaram o mundo de uma tal forma que o Evangelho chega aqui 2016 anos depois. De uma tal forma que eu posso viver a minha vida para a glória de Deus, mesmo acima das minhas dúvidas, para que daqui 2016 anos o Evangelho possa chegar a lugares que eu nem imagino. E que alguém um dia possa olhar para a nossa vida e dizer: nós somos gratos a Deus porque eles ouviram a voz de Deus dizendo: vão, a despeito de todas as dúvidas, vão, eu acredito na missão que Deus tem para a minha vida. Vamos embora abençoar esse estado, vamos embora abençoar esse país, vamos embora abençoar esse mundo. Eu acredito que isso é possível. Eu acredito a despeito das dúvidas. Eu acredito não porque eu não duvido, eu acredito porque a fé é um ato miraculoso que Deus coloca em nosso coração. Que Deus abençoe muito você. Amém.
my business in the name of the law.